Olá, irmãos e irmãs, que alegria poder chegar até a sua casa nesse dia onde nós celebramos a Vigília Pascal. Este é o programa Uma Palavra para o Seu Dia e queremos fazer com que esse momento celebrativo se faça presente aí na sua casa. Embora a gente não consiga se deslocar até as nossas paróquias, as nossas igrejas para celebrar, mas que você possa celebrar aí na sua casa. Hoje, a celebração na igreja é feita a bênção do fogo novo, essa nova luz, a ressurreição do Senhor, que você aí na sua casa também possa acender uma vela, fazer a sua oração, enquanto nós meditamos a palavra de Deus, que esta luz chegue a todos os cantos da sua casa, possa ser esse sinal de purificação e que a luz de Deus se faça presente em cada coração. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 1 ao 10. O texto diz assim: Depois do sábado, ao raiar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo falou às mulheres: Vós não precisais ter medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. E de depressa contar aos discípulos: Ele ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis. É o que tenho a vos dizer. E saindo às pressas do túmulo, com sentimentos de temor e de grande alegria, correram para dar notícia aos discípulos. Nisso, o próprio Jesus veio-lhes ao encontro e disse: Alegrai-vos. Elas se aproximaram e abraçaram seus pés em adoração. Jesus lhes disse: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que vão para a Galileia. Lá me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, creio que o grande convite para esta nossa celebração, nesta Vigília Pascal, é: não tenham medo. Sabemos que os grandes acontecimentos da nossa história, sabemos que as coisas que mais afetam, até mesmo o nosso emocional, muitas vezes nos deixam para baixo. E o fato de Jesus ter sido pregado na cruz, ter sido morto, deixava aquelas pessoas que eram seus discípulos, os seus seguidores, muito para baixo, muito tristes. E ainda mais, eles estavam escondidos porque estavam com medo dos judeus. Assim como Jesus foi morto, eles também seriam, porque eram discípulos de Jesus. E aí, aquelas mulheres corajosas, bem cedinho, foram lá no túmulo onde Jesus tinha sido colocado. E ali se depararam com este enviado de Deus, um anjo que conversa com elas. Primeiro, este gesto ocular, para que elas fossem testemunhas oculares. Venham ver o lugar onde ele estava. A partir do momento que elas olham e veem que Jesus já não estava ali, receberam outra missão. Agora, ide depressa contar aos discípulos: Ele ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a Galileia. Veja como deveria estar estas mulheres. Primeiro, aquele sentimento de tristeza. Vamos lá nos encontrar com Jesus morto. Chegando lá, olharam para aquela criatura de Deus, aquele anjo que falou com elas e comprovou que Jesus não estava ali. E em seguida ainda dá uma missão.
Ide depressa contar aos demais discípulos, porque eles estavam escondidos, com medo. E este anjo diz a elas: não tenhais medo, não tenhais medo. É um misto de sentimentos. E elas saíram correndo com temor e com grande alegria. Nesta confiança, nesta vivência da fé, elas mesmas se encontram com Jesus. Ao se deparar com o Mestre, se jogam aos seus pés em sinal de adoração. Jesus, repetindo as mesmas palavras do anjo, diz: não tenhais medo, alegrai-vos. Elas, nesse gesto, se aproximam de Jesus. Jesus, novamente, repete a missão: ide anunciar a meus irmãos que vão para a Galileia, lá eles me verão. É Deus que vai conduzindo o seu povo, desde o nascimento de Jesus. José e Maria se retiram para uma gruta, lá no meio dos animais, um lugar escondido. Ali, Jesus nasceu. Logo em seguida, o anjo, Deus, enviando o anjo, fala com José em sonho: agora pegue a mãe e o menino e fujam daqui. Assim, Jesus agora convida os seus amigos, os seus discípulos: vão para a Galileia, lá vocês me verão. Vão para esse lugar seguro, fujam desse lugar de perseguição. Quantas e quantas vezes Deus vai conduzindo a nossa vida e a nossa história e nós não conseguimos fazer a leitura dos fatos. Por isso é importante a nossa oração, por isso é importante o recolhimento que nós fazemos. Com o passar do tempo, nós vemos o dedo de Deus também na nossa história. Por que é que muitas vezes nós não passamos naquele curso? Por que é que muitas vezes nós não fomos chamados naquela empresa para trabalhar? Com o tempo, nós vamos compreendendo. Deus tem reservado grandes e belas coisas para a nossa vida. Grande convite para você. Recolha-se. Viva com intensidade esse momento celebrativo. Você que está aí com a sua vela, agora depois da oração, vá em cada lugar da sua casa e procure iluminar toda a casa, dizendo: seja bem-vindo, Jesus, à minha casa, que esta luz divina se faça morada. Evangelize conosco, porque evangelizar é preciso.